E chegou a hora da entrevista do dia com Luciano Penteado. Bem, e hoje o nosso tema é justamente este, a certificação da eleição de Donald Trump nos Estados Unidos. Para isso eu converso com o Manuel Furriela, que é mestre em Direito Internacional pela USP. Manuel, muito boa noite, bem-vindo novamente. Boa noite, temos aí várias emoções neste ano com o Donald Trump. Várias emoções apenas começando, inclusive hoje, como a gente viu agora no VT anterior, né, foi tudo dentro do que prevê a Constituição norte-americana. Não houve confusão, como houve há 4 anos, quando a gente teve aquelas cenas lamentáveis de invasão ao Capitólio pelos apoiadores justamente do Trump, para tentar ali atrapalhar o resultado da leitura dos votos de hoje. Eu queria começar perguntando para o senhor o que significa exatamente essa certificação. Quer dizer, é uma coisa peculiar dos Estados Unidos? Significa na prática exatamente para quê? Bom, é interessante que o processo eleitoral americano ele tem uma constatação de vitória que não é propriamente oficial, mas pelo direito do costume, que a gente chama pela prática, pela praxe, acabou sendo consignada como oficial, mas não foi, que é aquela que a partir do momento que tem a contagem dos votos acompanhada pela imprensa americana, há uma constatação de vitória. Então, por conta disso, é que nós soubemos, há muitas semanas atrás, que Donald Trump tinha saído vitorioso, por uma constatação, olha que curioso, da imprensa. O ato de hoje é sim o oficial, esse sim o oficial, de reconhecimento da vitória. Então, o anterior tem valor, por um valor de costume. Há décadas que a imprensa americana acompanha as apurações e constatando, fazendo a totalização dos votos. E como a gente sabe, o processo eleitoral americano é indireto, é diferente do nosso aqui no Brasil, onde você soma os votos diretos, os votos de cidadãos como nós, ao candidato à presidência, você tem uma totalização, quem tem mais votos ganha. No caso americano, é indireto por conta de delegados. Sim. Então, é uma apuração complexa. A imprensa apura, faz a constatação, declara a vitória, ninguém contesta. Isso já aconteceu. Agora, o ato oficial, propriamente, é aquele que tivemos hoje perante o Poder Legislativo, no caso o Senado. Outra curiosidade, também mencionado aí na reportagem, quem preside o Senado nos Estados Unidos, que é uma das casas do Congresso, é a vice-presidente ou o vice-presidente da República. Então, hoje que tem sim o reconhecimento oficial constitucional. Antes tinha um reconhecimento por conta da prática e não propriamente algo legalmente regulamentado. E também o que não teve foi a contestação na prática, né? Não houve nenhuma, por parte dos estados, nenhuma contestação dos votos que já tinham sido anunciados, como o senhor mencionou, no ano passado ainda, né? Hoje seria o momento para que isso acontecesse, quer dizer, na prática, né, já que lá não tem um tribunal superior eleitoral como a gente tem aqui, seria hoje o último momento antes da posse, para que houvesse algum tipo de mudança? Sim, mas também tem outra curiosidade. O sistema eleitoral americano é muito complexo. Sim. Além de ser indireto, ele é descentralizado. Cada estado americano, cada um dos 50 estados americanos tem sua própria forma de apuração, até de voto. Sim. Tem voto eletrônico em alguns estados, tem estado que é com cédula até hoje, Sim. Tem estado que você perfura a cédula e eles leem os cartões, enfim. Isso porque são Estados Unidos, né? Exatamente. Mas parece que são desunidos em vários aspectos, né? Mas isso é curioso porque é da própria criação do país. Sim. A gente compara com o Brasil, mas é uma comparação que não serve por quê? Quando o Brasil ficou independente de Portugal, nós já éramos basicamente do tamanho que somos atualmente. Sim. Né? Houve o acréscimo do estado do Acre e a perda do Uruguai. Mas o Brasil já era isso. A divisão do Brasil surgiu para organizar o país. Lá é diferente. Quando teve a independência dos Estados Unidos, não ficou tudo unido. Não só as 13 colônias? 13 colônias. Quando eles se uniram, criaram um país com esse nome, Estados Unidos, mas falaram o seguinte: nós vamos manter a independência sobre certos aspectos, inclusive o eleitoral. Então você tem as contestações, elas têm que ser feitas em cada estado. Então, se algum dos candidatos não concorda com o resultado, que aliás foi o que Trump fez na outra eleição, quando ele perdeu de Joe Biden, a briga é estadual. Sim. Em cada apuração e pela lei e pelo nível onde está o processo de apuração. Agora, concordo com você e você está correto, é o ponto final nesse processo todo. Então, qualquer contestação tinha que ser feita em cada estado. Até este momento,
agora tudo é considerado já como superado, eleito Donald Trump, questão resolvida. Então agora é caminho livre para a posse, que vai ser também uma cerimônia para justamente oficializar no dia 20 de janeiro. Não tem mais o que mudar nesse período. Não tem mais o que mudar. Aí é o momento dele. Ali ele faz o discurso, ali ele toma posse, a partir daquele momento ele governa. O que a gente teve até agora foram as formalizações. Essa da imprensa que por prática, que é até muito curioso, e ela é reconhecida. Tanto é que a partir dali que vêm as contestações nos estados. E agora essa a nível nacional, feita por um outro poder da República, o poder legislativo. Agora, Furriela, o que a gente pode esperar desses 4 anos? Eu sei que, como você brincou no começo e muito bem, devem ser, né, tem tudo para ser anos muito quentes, né, porque ele é um cara polêmico, um presidente que já durante o seu primeiro governo mostrou-se bastante empenhado aí em questões não muito democráticas, inclusive, tanto que houve essa tentativa de invasão ao Capitólio, vista por muitos como uma tentativa de golpe, de fato, e ele já assume condenado, quer dizer, é outra coisa da justiça americana, quer dizer, é o primeiro presidente dos Estados Unidos na história que vai assumir sendo condenado na justiça. Isso fora que ele responde a outros casos, que não houve ainda a condenação final. Como que você avalia esse começo do mandato nesse contexto de que ele vai ser o primeiro presidente condenado, fora as outras acusações? Essas acusações devem prosperar na sua avaliação ou não? Não, já não prosperam. Porque é curioso, né? No Brasil, um candidato desses não poderia nem ser candidato por causa da lei da ficha limpa. Sim. Então a gente tem essa, eu não diria vantagem, mas essa peculiaridade aqui. Mas nos Estados Unidos, por conta de você ter uma democracia que é a mais longa que tem no mundo, houve toda uma construção onde não se supunha que alguém com uma condenação viesse a ser candidato, que o próprio sistema partidário iria filtrar. Não foi o que aconteceu. Mas por que eles não mudam isso? Eles poderiam? Poderiam mudar, precisa fazer uma mudança legislativa. Mas há uma previsão nos Estados Unidos de que você não precisa ter norma para algumas questões mais óbvias, mas nesse caso haveria a necessidade. Sim. E no Brasil, nosso sistema legislativo é diferente. A gente tem que ter leis para tudo que a gente entenda que tenha que ter previsão. Sim. Né? A lei da ficha limpa é uma dessas, que é, aliás, uma norma avançada, impede pessoas aí, candidatos com condenação, de irem adiante. Né? Isso é uma questão que eu acho que o Brasil prevê muito bem. Mas, de qualquer forma, a eleição americana do ano passado é única na história dos Estados Unidos. Você tem um presidente com condenação, você tem um presidente que teve uma tentativa de assassinato, que tentaram matá-lo, aliás, 2 vezes, mais uma vez, onde ele, por muita sorte, não morreu, atingiu a orelha dele. Você teve um candidato com uma candidatura muito adiantada que desistiu da candidatura, que também tinha seu filho com condenações, que também estavam sendo mencionadas no processo eleitoral. Então, um momento único nos Estados Unidos, realmente foi um processo conturbado. Agora, o que a gente teve, e é de se celebrar na democracia americana, e mostra a vantagem de você ter instituições fortes, é que, apesar de tudo isso, a eleição aconteceu e ele vai tomar posse. Mas não é um mau exemplo para o mundo, se tratando da maior potência, do país mais rico e a maior democracia mais antiga, você tem um presidente, quem quer que seja, entendeu? Direita, esquerda, mas ele já foi condenado e foi acusado, quer dizer, e vai ser presidente, quer dizer, do ponto de vista da democracia, isso em nível mundial. Não é um mau exemplo? Eu acho que faz com que haja uma necessidade de revisão do sistema dos partidos americanos, porque lá, o que eles pressupõem? Que um candidato seria barrado pelos próprios partidos, e ele não foi. Porque quando ele foi escolhido pelo Partido Republicano, ao contrário das eleições passadas, uma que ele saiu vitorioso e outra que ele saiu derrotado, naquele processo todo ele não tinha essas condenações e ele era uma grande novidade. Inclusive, ele até cogitou ser candidato por um partido independente, Sim. que lá pode. Sim. E ele foi pelo Republicano. Nesta vez, ele concorreu com vários outros candidatos. 3 governadores fortes, governadores de estado do Partido Republicano. Ou seja, ele teve disputa realmente. Ou seja, ele ganhou mesmo. Ganhou mesmo. Então, houve uma falha nesse aspecto de freio propriamente do sistema eleitoral. Agora vai ser uma gestão onde ele chega muito fortalecido, porque ele não é mais novidade. Ele é um candidato realmente consolidado pelo Partido Republicano, ele não era. É um candidato
que foi eleito pelos dois sistemas, tanto direto quanto indireto. O que vale é o indireto, mas ele também ganhou na votação direta. Na outra eleição ele perdeu a direta, né, por alguns milhões de votos para Hillary Clinton e ganhou a indireta. Nessa ele ganhou as duas e mais. Uma ampla vantagem, né? Também. Ampla vantagem, ele ganhou por uma vantagem esmagadora e ele conseguiu eleger o Partido Republicano a maioria nas duas casas. Sim. E o Partido Republicano ele está muito mais conservador do que no passado, ou seja, tudo indica que será uma gestão com muitas alterações na sociedade americana. Não só conservador, como a gente também viu ali num VT anterior do Canadá, né? O Trump, ele parece que ele quer tudo para ele, né? Ele cogitou incorporar o Canadá, já cogitou incorporar, acho que a Groenlândia, né? E também reincorporar o Canal do Panamá. E reincorporar o Canal do Panamá. Que já foi americano, porque os Estados Unidos que ergueram o Canal do Panamá. Exatamente, eles construíram, passou para... Tem essa questão aí, mas hoje é do Panamá, quer dizer, ele quer reconquistar. Antes mesmo de assumir, ele já está tocando em questões tão polêmicas do ponto de vista geopolítico. Isso também não é ruim para a governabilidade mundial, para as relações internacionais que os Estados Unidos vão ter que construir ali ao longo do mandato dele? O que acontece de Donald Trump, que a gente aprendeu a entendê-lo um pouco, porque ele é um fenômeno do novo populismo. Tanto é que a gente teve candidatos até no Brasil que seguiram esse estilo, né? O Milei na Argentina foi assim. Sim. Né? Você viu que ele fez uma série de bravatas, colocações fortes durante a campanha para chamar atenção e hoje em dia ele faz uma gestão como qualquer outro presidente. Né? Ele tem uma condução muito liberal da Argentina, mas é uma agenda que qualquer outro presidente podia tocar. Sim. Então, na hora da prática mesmo, é uma condução como qualquer outro, com muitas novidades, mas como qualquer outro. Agora, Donald Trump, né, a gente acabou conhecendo um pouco mais o estilo, ele usa expressões muito fortes que eu acho que elas nem sempre significam o que ele quer fazer, mas aí que é o lado importante para tomar cuidado, mas elas indicam intenções dele. Então, quando ele falou na outra vez que ele foi presidente, que ele ia construir um muro separando do México para se proteger dos imigrantes e ia mandar conta para o México, ele não fez aquilo. Mas que ele conduziu uma política contra a imigração muito forte, ele conduziu. Sim. Então, a gente não pode subestimar as indicações. E manteve o apoio das pessoas que pensam assim, né? E aí é o risco para o Brasil, porque o que acontece? Como o Brasil deve conduzir agora a relação com os Estados Unidos? Com pragmatismo, como tem que ser, né? O presidente Lula foi presidente na época que George Bush, filho, também foi. Então, uma condução pragmática, prática, relação entre países, sem grandes paixões, até porque significam gestões diferentes. A do presidente Lula é de centro-esquerda, acho que está mais por aí, e a outra de extrema-direita. Então, no pragmatismo. Mas como os Estados Unidos, com certeza, vão vir com uma agenda de protecionismo, ou seja, vão aumentar as tarifas de importação. A China é o principal alvo. Mas a gente tem que tomar cuidado se ele não vai querer sobretaxar alguma importação brasileira. Específica, né? Aí está o problema. Porque o Brasil, ele, apesar de tantos problemas que o Brasil tem, né? Mas a gente tem que reconhecer a potência que é o Brasil regional, né? A gente produz de absolutamente tudo no país. E a gente exporta de tudo, desde aço, que é um produto manufaturado, que a gente concorre com muitos países, aviões da Embraer, até mesmo soja. A gente tem vários produtos que concorrem com os Estados Unidos, tanto no mercado interno deles, quanto no exterior. Então, o Brasil tem que ser muito hábil para não fazer com que venha uma agenda contra nós. Sim. Nessa questão, senão a gente toma prejuízos vendendo menos para os Estados Unidos, exportando menos. E um outro ponto importante que acho que o Brasil tem, como ter uma conversa produtiva com os Estados Unidos, é de que é pragmático o Brasil, respeita o governo americano, o presidente Lula logo reconheceu, um dos primeiros a reconhecer a eleição de Trump, acertado, ele tinha sido eleito, reconhecemos. Mas tem um outro ponto, mostrar que nós somos necessários para a estabilidade da América do Sul. A potência na América do Sul é o Brasil. Veja só, tem problema no Peru, principalmente na Venezuela, e tem uma Argentina tentando se reorganizar. Se o Brasil mostrar essa utilidade, eu acho que a gente consegue caminhar bem e até ter vantagens numa negociação, independente de quem esteja governando os Estados Unidos. E se eles brigarem e vão no comércio com a China, a gente pode fazer o seguinte, como já fizemos de outra vez. A China também vai retalhar e importar menos dos Estados Unidos. Tomara que importe mais do Brasil para substituir
aquilo que não vai comprar dos americanos. Que aí a gente vai acabar ganhando no campo econômico também, né? Sem dúvida. Obrigado, viu, Manuel Furriela, mestre em Direito Internacional pela USP. Conversamos aqui sobre a certificação e também um pouquinho aí dos próximos 4 anos do segundo mandato de Donald Trump. Obrigado, Manuel Furriela, uma boa noite e até uma próxima. E um ótimo 2025 para todos. Para todos, obrigado. Com vocês, Luciane Laerte.